Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer uma revisãozinha sobre o ciclo cardíaco, como foi prometido, né? Primeiro eu vou fazer uma aula geral e depois a ideia é fazer algumas explicações das diferentes fases do ciclo cardíaco. Vamos ver se melhora, se facilita um pouco o aprendizado. Bom, o ciclo cardíaco é o funcionamento mecânico do coração. Então, quando você pensa em ciclo cardíaco, pensa só em coração, nada de vasos sanguíneos, etc., né? Quando se fala em vaso sanguíneo é só porque está saindo para um determinado vaso, mas você tem que pensar no coração. É diferente ciclo cardíaco de ciclo circulatório, tá? O ciclo cardíaco compreende duas fases, uma fase chamada diástole e a outra fase chamada sístole. O que ocorre de importante na diástole? Na diástole ocorre de importante o enchimento ventricular. E na sístole você tem a contração ventricular, né? Então sístole ventricular, e ocorre de importante a ejeção do sangue na circulação. A diástole ela tem três momentos diferentes: o período de enchimento rápido, o período de enchimento lento, também chamado de diástase, e a contração atrial. Ao longo de todos esses três momentos, você tem o enchimento ventricular acontecendo. Tá? Explicar um pouquinho do gráfico, né? Esse daqui é o gráfico de pressão. Então nós temos aqui os valores de pressão, a pressão do sangue tanto nos átrios, aqui em pontilhado, pressão do sangue no ventrículo, aqui em linha vermelha, né? Pressão do sangue na aorta, aqui em cima. Nós temos um gráfico de volume de sangue no ventrículo, e nós temos aqui o eletrocardiograma e o fonocardiograma. Então, voltando aqui à nossa diástole, né? Nesse gráfico de volume ventricular, nós percebemos que ao longo de todo esse período que eu comentei, enchimento rápido, diástase ou enchimento lento e contração atrial, nós temos o volume de sangue no ventrículo aumentando, então ao longo de todo o período, tá? Eu vou começar a explicação da diástole pela diástase, por esse período de enchimento lento, tá? E por último, eu explico, como em aula, né, o período de enchimento rápido, que envolve relaxamento ventricular, por isso explicar por último. Então, durante a diástase, as válvulas atrioventriculares estão abertas. Por quê? Porque a pressão tanto atrial quanto ventricular são iguais a zero. E o sangue, ou muito próximas, né? E o sangue está entrando diretamente através das veias, tanto do lado direito pela veia central, quanto do lado esquerdo pela veia pulmonar. O sangue está entrando através do átrio, indo diretamente para o ventrículo. Tá? A partir daí nós temos a despolarização dos átrios, né? Onda P do eletrocardiograma. Desculpem. Despolarização dos átrios, a onda P do eletrocardiograma. E, seguida a despolarização do átrio, nós temos a contração atrial gerando força. Então a pressão no átrio aumenta. Como a válvula atrioventricular está aberta, a pressão no ventrículo também vai aumentar. Qual a importância da contração atrial? Isso daqui, ó. Esse aumento de volume de sangue no ventrículo. Então, isso daqui é o que acontece importante na contração atrial. É uma reserva de sangue, como nós podemos chamar. Tanto é uma reserva que o indivíduo pode sobreviver caso não tenha contração atrial. Ok? Então, átrio fibrilando, o indivíduo não vai morrer. Ventrículo fibrilando, aí sim, né? O indivíduo não sobrevive. Quando o átrio joga o sangue no ventrículo, as paredes ventriculares distendem e você tem a ótima relação entre actina e miosina, e isso aumenta um pouco a força. Então, além de jogar um pouco mais volume de sangue, a contração atrial serve para aumentar um pouco a força ventricular por causa dessa relação entre filamentos de actina e miosina, um pré-estiramento, né? Isso é chamado lei de Frank-Starling, que foi o cara que descobriu isso. Bom, a partir do momento em que eu tenho a despolarização dos ventrículos, né, após um breve intervalo entre a despolarização atrial e a ventricular, esse intervalo ocorre graças ao atraso na passagem da despolarização pelo nódo atrioventricular, nós vamos ter a contração ventricular. Então a contração ventricular ela inicia aqui. E logo que o ventrículo começa a contrair, a tendência do sangue é retornar para o átrio. E o sangue retornando para o átrio, ele vai encontrar as válvulas e empurrar as válvulas atrioventriculares que vão fechar. Então, nesta linha aqui, nós temos o fechamento das válvulas atrioventriculares. Tá?
Tá registrado aqui, né, nessa parte do gráfico, ok? Então fechou a válvula atrioventricular, o ventrículo está contraindo, só que o sangue ele não está nem entrando mais, porque a válvula atrioventricular está fechada, e o sangue também não está saindo. Por quê? Porque a válvula aórtica ainda está fechada, porque a pressão ventricular é muito baixa. A válvula aórtica só vai abrir quando a pressão ventricular, que é essa em vermelho, for maior do que a pressão do sangue na aorta, que é essa que está lentamente diminuindo aqui. A pressão do sangue na aorta aqui é equivalente a 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então a menor força do sangue na aorta é 80. Então a pós-carga que mantém a válvula aórtica fechada é 80 milímetros de mercúrio. Então o ventrículo está contraindo, a pressão está aumentando, só que o sangue não está se movimentando. Então eu tenho o que é chamado de contração isovolumétrica. A válvula atrioventricular, como eu comentei, ela vai abrir quando? Ela vai abrir quando a pressão ventricular for ligeiramente maior do que a pressão do sangue na aorta. A válvula aórtica abrindo, o que acontece? Você tem a ejeção do sangue acontecendo. E o ventrículo ele não vai contrair somente até 81 para abrir a válvula, ele vai contrair até gerar uma força, aqui no caso, de 120 milímetros de mercúrio. Por quê? Para que a ejeção do sangue seja suficiente. Então, quanto sangue sai do ventrículo com essa força de contração? Nós temos a saída de 80 mililitros de sangue. Quando as células ventriculares começam a repolarizar, nós temos a redução da força ventricular. E como a redução da força está relacionada à ausência de contração aqui, né, cada vez menor a quantidade de células contraindo por causa da repolarização das células ventriculares, a pressão ela cai bastante rapidamente, né? Enquanto a pressão do sangue na aorta ela não cai rapidamente, ela cai muito lentamente, que dá para perceber aqui, né, a pressão caindo lentamente. Isso vai fazer com que a pressão na aorta fique maior do que a pressão no ventrículo. Com isso, o sangue tende a retornar para o ventrículo, fazendo com que ocorra o fechamento da válvula aórtica. Então, a válvula abriu para que ocorresse a ejeção do sangue, e a válvula vai fechar para impedir que o sangue retorne ao ventrículo. Qualquer tipo de mau fechamento de válvulas, né? E você vai ter uma regurgitação que diminui a força do sangue na circulação arterial, no caso aqui da válvula aórtica, né? As células ventriculares continuam repolarizando, o ventrículo continua sofrendo uma redução da pressão, só que nesse momento, como as válvulas estão fechadas, não tem alteração de volume. Então esse período aqui é chamado de período de relaxamento isovolumétrico, né? Aqui, ó, relaxamento isovolumétrico. Enquanto o ventrículo vai contraindo, o sangue vai acumulando no átrio. Esse sangue acumulando no átrio, ele vai aumentando o volume, claro, arterial, e a pressão vai aumentando, mas vai aumentando pouco, porque você não tem contração, você só tem acúmulo de sangue. Quando a pressão do ventrículo ficar menor do que a pressão arterial, você terá a abertura das válvulas atrioventriculares, nesse momento, e todo o sangue que estava acumulando no átrio, ele cai no ventrículo, que é o que nós temos aqui. O início da nossa diástole, a primeira fase da nossa diástole, que é o período de enchimento rápido. Ok? Complementando aqui, os sons cardíacos eles acontecem quando? O primeiro som cardíaco ocorre quando o sangue se choca contra as válvulas atrioventriculares, fechando elas. Não é o fechamento da válvula, mas é o choque do sangue contra as válvulas que gera o primeiro som. E o segundo som ocorre quando o sangue empurra a válvula aórtica e a válvula pulmonar, fazendo com que elas se fechem, né, e o sangue se choca contra sua parede. E o terceiro som, que não é fácil de ser percebido na ausculta, ele se dá quando você tem o sangue caindo no ventrículo, a partir da abertura da válvula atrioventricular. Okay? Então essa é a explicação geral do funcionamento do ciclo cardíaco. Agora eu vou fazer a explicação de cada uma das fases do ciclo cardíaco em separado. Vou começar então a discutir pelo
pelo início da nossa diástole, um enchimento rápido. Então, enchimento rápido é esse período aqui. O que ocorre no enchimento rápido? A pressão ventricular e atrial são iguais a zero, não existe nenhum tipo de contração, e o sangue que estava acumulado no átrio cai no ventrículo, fazendo com que ocorra um grande aumento do volume de sangue ventricular muito rapidamente. Isto é um enchimento rápido. Okay? Período de diástase. Na diástase ainda não existe contração, então a pressão arterial ventricular são iguais a zero. O sangue está entrando no ventrículo, né, diretamente através do átrio, mas a quantidade de sangue que entra é pequena. Período de contração arterial. A contração arterial gera força. Então, tanto a pressão arterial quanto ventricular aumentam, porque as válvulas atrioventriculares estão abertas, mas essa força é insuficiente para a ejeção do sangue para a aorta, né? O que acontece? Simplesmente você tem o movimento do sangue do átrio para o ventrículo. Tá? Então, a contração arterial, ela enche um pouco mais o ventrículo, só isso. Cerca de 20% do volume total ventricular ocorre através da contração arterial. O período de contração isovolumétrica, o ventrículo contrai, fechando a válvula atrioventricular, e a válvula aórtica ainda está fechada. Então ele está contraindo, a pressão está aumentando, sem alteração de volume. Período de ejeção. Você tem primeiro a ejeção rápida, e depois, aqui é melhor de olhar, né? Ejeção rápida e depois ejeção lenta. Porque ocorre a ejeção rápida, porque a pressão está aumentando, porque ocorre a ejeção lenta, porque a pressão está diminuindo. Ao longo desse período, o sangue vai acumulando nos átrios. Relaxamento isovolumétrico. Quando a pressão ventricular fica menor do que a pressão na aorta, fecha a válvula aórtica e a válvula atrioventricular ainda não está aberta. Então, o sangue ele não entra nem sai e a pressão no ventrículo vai rapidamente caindo. Né? E por último, você tem novamente o enchimento rápido ventricular, que ocorre quando a pressão ventricular se torna menor do que a pressão arterial. Espero que tenha ajudado, pessoal. Estudem bastante. Bons estudos para vocês.